Uma senhora de talvez uns 60 anos era muito conhecida por ter a fama de curar os maus comportamentos das pessoas. Ou seja, se alguém era fumante, alcoólatra, se as crianças eram malcriadas ou grosseiras, invejosas, cheias de raiva, todas essas coisas estranhas eram eliminadas por ela. Era como uma espécie de psicóloga, mas sem ser de fato. Ninguém sabia realmente qual era seu método. Ela também não permitia que as pessoas a vissem trabalhar. Somente quem era atendido entrava com ela em seu consultório e depois saía sem se lembrar de nada do que havia acontecido, mas com a certeza de ter deixado tudo de ruim naquele lugar. As pessoas também não a pressionavam perguntando como ela fazia aquilo. Os resultados eram o suficiente para elas. Embora o mais curioso de tudo fosse que ela não cobrava nada pelo tratamento. Dizia que não precisava de dinheiro, que aquele trabalho lhe dava o suficiente para comer. Algo bem estranho, mas cada um com suas ideias. Um dia, apareceu em sua casa um homem com seu filho pequeno, de uns 9 anos, que estava adquirindo muitos maus hábitos. O homem já não sabia o que fazer para corrigi-lo, então pediu sua ajuda. Boa tarde, Dona Clemência. Preciso que me ajude com meu filho. Ultimamente, ele não obedece, conta muitas mentiras e acho que está pegando coisas que não são dele. Às vezes, volta da escola com objetos que não compramos. A senhora poderia me ajudar? Dona Clemência não disse uma palavra naquele momento, apenas ficou olhando fixamente para o menino. Ela tinha um olhar muito penetrante e forte. Observava o menino como se o analisasse, como quando um mecânico se prepara para consertar um carro. O rosto do menino e do pai mostrava certo nervosismo diante da atitude de Dona Clemência. E foi então que ela apenas disse: "Menino, venha comigo." Dona Clemência o pegou pelo braço. O menino resistiu e chorou, pedindo ajuda ao pai para não ser levado até um quarto onde ficaria sozinho com a senhora. Mas o pai pouco podia fazer, além de implorar para que o filho mudasse com aquele método. Enquanto isso, ele permaneceria na sala, esperando o menino voltar. Mas não sem antes ouvir uma advertência de Dona Clemência. Não importa o que ouça, não entre no quarto. Entendeu? A senhora quer dizer o que com isso? Perguntou o pai. Não se atreva a me interromper, respondeu ela. Depois dessas palavras, a porta foi fechada firmemente atrás deles, deixando o pai nervoso e um pouco assustado com o que acabara de ouvir. Passaram-se alguns minutos de silêncio absoluto. O pai permaneceu sentado num sofá, olhando para o chão, pensativo. Por mais que tentasse, não conseguia imaginar o que poderia estar acontecendo com seu filho lá dentro. De repente, gritos atormentadores começaram a sair do quarto. Era seu filho quem gritava. Soava como se algo estivesse sendo arrancado de suas entranhas. A primeira reação do pai foi correr até a porta e entrar, mas ele se lembrou do que Dona Clemência havia dito e se conteve. Lágrimas escorriam por seu rosto ao ouvir o sofrimento do filho, e ele não podia fazer nada. Os gritos de dor do menino depois se transformaram em algo que soava como várias vozes, diferentes pessoas gritando, vozes que já não pareciam as do seu filho. E então, silêncio total. Nada. Tudo como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns minutos, Dona Clemência saiu do quarto com o menino nos braços, desmaiado. O pai se aproximou rapidamente para ver como ele estava. "Como está meu filho? O que a senhora fez com ele?" "Seu filho vai ficar bem. Só deixe ele descansar um pouco antes de ir embora. Não foi fácil curá-lo, mas eu consegui." O pai não compreendia bem aquelas palavras, mas viu Dona Clemência sair do quarto carregando 3 sacos pretos, de tamanho médio, todos bem amarrados. Era evidente que havia algo dentro deles, algo que se mexia, como se tentasse escapar. Parecia que havia um gato dentro, mas pelo som que faziam, ele tinha certeza absoluta de que não eram animais domésticos.
Dona Clemência mal conseguia segurar os 3 sacos até que um deles se rompeu, revelando uma pequena garra saindo de dentro. O que são essas coisas? Precisa de ajuda? Não, fique longe. Essas são as criaturas que estavam dentro do seu filho. Eram elas que causavam tantos problemas a ele. Leve seu filho e vá embora daqui. Eu me encarrego do resto. O pai não fez mais perguntas. Pegou o menino e saiu o mais rápido que pôde, deixando Dona Clemência sozinha, batendo nos sacos com um pedaço de madeira enorme, tentando matar seja lá o que estivesse ali dentro. No dia seguinte, o pai decidiu voltar à casa de Dona Clemência para agradecê-la. Seu filho havia mudado de forma radical. Não mentia mais, não roubava e se comportava muito bem. Estava tão impressionado que pensou em oferecer algum pagamento por toda a ajuda recebida. Ao chegar à casa da senhora, encontrou-a sentada na sala, preparando o almoço. Ele então explicou o motivo de sua visita. Me desculpe por incomodar. Vejo que a senhora está cozinhando. Não vou tomar seu tempo. Só queria oferecer um pouco de dinheiro pelo que fez pelo meu filho. Sei que a senhora não pede nada, mas deve precisar de alguma coisa. Aceite, por favor. Dona Clemência, sempre com seu tom sério, levantou-se da cadeira, caminhou até o fogão para verificar o que cozinhava e respondeu: não preciso do seu dinheiro. O que faço por vocês me basta para comer. Ah, mas eu não entendo. As palavras dele foram cortadas bruscamente ao ver Dona Clemência mexer a comida. Dentro da panela apareceu a mesma garra que ele tinha visto no dia anterior. Foi aí que ele entendeu tudo. Com o rosto pálido e visivelmente nervoso, limitou-se a dizer: me perdoe pela ignorância, Dona Clemência. Vou embora. Obrigado por tudo. Espere, respondeu a senhora, agora com um leve sorriso no rosto. Disseram-me que o senhor tem o terrível vício de fumar e que não conseguiu largar. Quando vem me ver? O homem, sem dizer uma palavra, saiu da casa e deixou Dona Clemência terminar de preparar seu almoço. Meses se passaram desde a visita à casa de Dona Clemência. O filho estava bem, transformado, mas o homem não. Apesar de ver com os próprios olhos o que aquela mulher havia feito pelo garoto, ele continuava preso ao vício que o consumia havia anos. O cigarro era mais do que um hábito. Era uma bengala para sua ansiedade, um alívio silencioso para sua frustração e, ao mesmo tempo, o veneno que lentamente o levava para a morte. Tentou parar. Algumas vezes chorou escondido no banheiro depois de jogar maços inteiros no lixo, mas no dia seguinte comprava outro, como se fosse mais forte que ele. Sua esposa acompanhava tudo. Sabia que aquilo o estava destruindo. Sabia também o que viria pela frente, porque já havia vivido isso antes. Ainda criança, perdera o pai e a mãe para o mesmo mal. Fumantes inveterados, os dois definharam lentamente, até os ossos, como se fossem sendo consumidos por dentro. Ela jurara para si mesma nunca mais reviver aquele horror. Mas ali estava, de novo, diante de alguém que amava e que insistia em caminhar para o mesmo destino. Ela implorava, chorava, às vezes gritava. Outras apenas se encolhia no canto da cama, em silêncio, esperando por um milagre. Mas ele sempre dizia que ia parar. Depois desse maço eu paro. Mas nunca parava. Foi então que veio o golpe. O homem começou a sentir um desconforto estranho na garganta. Uma ardência constante, como se tivesse algo preso. Às vezes, tossia sangue. O timbre de sua voz mudava de forma assustadora. O incômodo virou dor, e a dor virou pânico. A esposa o obrigou a marcar uma consulta. Foram juntos. Ela segurava sua mão com força na sala de espera, enquanto ele tentava esconder o medo com silêncios longos. Quando finalmente entraram no consultório, o médico, um senhor de olhar cansado, examinou os exames com um suspiro profundo. Tirou os óculos, olhou nos olhos dos dois e falou: seu caso é sério, muito sério. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade.
É um carcinoma espinocelular na garganta, um dos tipos mais agressivos. O tumor já está em estágio avançado. A esposa tapou a boca com as mãos, como se quisesse impedir um grito. O médico continuou firme, porém compadecido. O tempo está contra você. Precisamos agir imediatamente. Radioterapia, talvez cirurgia, mas nada disso funcionará se continuar fumando. Ele fez uma pausa e, dessa vez, suas palavras foram como uma sentença. Se não parar agora, você não verá seu filho crescer. A esposa desabou ali mesmo, um choro contido, rasgado, como quem revive um pesadelo antigo. O homem, imóvel, sentia como se estivesse caindo em um abismo sem fim. A garganta queimava, mas era a alma que doía. Aquela noite foi a mais longa da vida dele. A casa, geralmente silenciosa, parecia pulsar com os sons da respiração ofegante da esposa, ainda trancada no banheiro, tentando conter o choro. O filho dormia no quarto, inocente, sem saber que talvez estava prestes a perder o pai. Ele ficou na sala, deitado no sofá, olhando para o teto por horas. Não conseguia dormir, não conseguia pensar. Só sentia um peso no peito. Um peso feito de culpa, medo e arrependimento. As palavras do médico regaçavam com sua mente como um sino fúnebre. Você não verá seu filho crescer. Aquela frase não o deixava em paz. Cada vez que piscava, via o rosto do filho na formatura, no casamento crescendo, tudo isso se apagando como fumaça. Fumaça. Sempre ela. O cigarro parecia sorrir cinicamente em cada canto da casa, no cinzeiro da varanda, no isqueiro esquecido sobre a geladeira, no cheiro entranhado nas roupas. Ele chorou. Pela primeira vez em anos, chorou como uma criança, mas chorar não curava. Pela manhã, tentou ser forte. Tomou café em silêncio, olhou nos olhos da esposa e disse: "Eu não quero morrer." Ela apenas assentiu, com os olhos vermelhos, cansada de ouvir promessas. Foi então que, enquanto jogava fora o último maço de cigarros, dessa vez com as mãos tremendo e o estômago embrulhado, se lembrou de Dona Clemência. O nome dela voltou como um sussurro sinistro. Ela curou meu filho sem cobrar nada. Mas o que foi que ela fez exatamente? Imagens da noite fatídica invadiram sua memória. Os gritos do filho atrás da porta, os sacos pretos se debatendo, a garra que escapou do rasgo, o cheiro acre no ar, o som seco do pedaço de madeira batendo contra. Algo. Ele havia saído correndo dali como um covarde. Mas agora, com a morte batendo à porta, a ideia de voltar àquela casa já não parecia tão absurda. Era aterrorizante, sim, mas talvez fosse a única chance. Passou o resto do dia inquieto. Dava passos pela casa como um animal enjaulado. O filho tentava conversar, mostrar desenhos, mas ele só conseguia responder com um sorriso torto e olhar distante. À noite foi até o quarto, observou o menino dormindo e sussurrou: "Papai vai tentar fazer a coisa certa, dessa vez." Desceu as escadas, vestiu um casaco grosso, pegou a chave do carro e hesitou com a mão sobre a maçaneta da porta. Ficou parado ali, encarando o escuro do lado de fora. A rua estava vazia, mas ele sentia que, ao dar aquele passo, algo dentro dele mudaria para sempre. Mesmo assim, ele saiu e começou a dirigir. A estrada até a casa de Dona Clemência nunca pareceu tão longa. O carro parou em frente à casa. O lugar parecia exatamente como ele lembrava. Simples, antigo, com um jardim que jamais florescia, como se o tempo ali não obedecesse às estações. A porta da frente estava fechada, mas uma luz fraca escapava por uma das janelas, como um convite silencioso, ou um aviso. Ele ficou alguns segundos dentro do carro, observando. O motor desligado, o som da própria respiração, o coração batendo forte demais para ser ignorado. Por fim, desceu. Ao chegar, levantou a mão para bater, mas antes que tocasse a madeira, a porta rangeu lentamente, abrindo-se sozinha.
E ali estava ela, Dona Clemência. Mesma roupa escura, mesmo lenço preso nos cabelos grisalhos, o rosto inexpressivo, os olhos, aqueles olhos tão profundos e escuros que pareciam atravessar a carne e olhar direto para a alma. Ela o observou por alguns segundos. Não sorriu, não pareceu surpresa. Apenas disse com voz baixa, mas firme, como quem já o aguardava há muito tempo: eu disse que ainda viria me ver. Virou-se e começou a caminhar para dentro da casa. Feche a porta quando entrar. Ele obedeceu em silêncio. O cheiro do lugar era o mesmo. Um misto de ervas secas, madeira antiga e algo indefinível. Quase metálico, quase doce demais. Algo que incomodava o estômago. A sala estava levemente iluminada por velas e tudo parecia intocado desde a última vez. A mesma cadeira de palha, a mesma mesa com potes de vidro, tudo no mesmo lugar, congelado no tempo. Ela se sentou lentamente, cruzou as mãos sobre o colo e apenas o olhou. Não perguntou o motivo da visita, não ofereceu explicações. Sabia, sempre soube. Ele, por sua vez, tentava encontrar palavras, mas nada saía. A garganta doía, a dor era real, física, mas agora parecia pequena diante do que sentia ali, de pé diante dela. Foi ela quem quebrou o silêncio. A doença chegou, não foi? Ele confirmou com um leve movimento de cabeça, os olhos marejados. Dona Clemência apenas fechou os olhos, como quem escuta algo distante. O homem permaneceu parado, sentindo um frio crescente no peito, como se o ar ao redor estivesse sendo sugado por uma presença invisível. Quando ela finalmente falou, sua voz saiu rouca, cansada, como se tivesse envelhecido 1000 anos num segundo. Você demorou demais. Ela faz um leve aceno de cabeça, como quem reconhece um destino inevitável. Ele tentou responder, mas a garganta ardia tanto que engolir a própria saliva parecia tragar vidro. A velha senhora levantou-se com esforço, andou até ele e colocou a mão sobre seu peito. Seus olhos se fecharam por um instante. Depois, ela recuou, lentamente, e balançou a cabeça em silêncio. Não é mais só um vício, disse enfim. Há algo dentro de você. E está vivo. O homem sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira de palha. O suor escorria frio pelas costas. Vivo? O que ela queria dizer com isso? Ele cresceu, continuou Dona Clemência, encarando a parede, como se falasse com outra presença no cômodo. Alimentou-se da sua culpa, do seu medo, da sua procrastinação. Agora, ele é parte de você. Não há mais como arrancá-lo sem levar junto o que ainda resta de humano em você. Com muita dor, ele falou: mas e se a senhora tentar? Como fez com meu filho? Eu faço qualquer coisa. Ela se aproximou de novo, abaixando-se até ficar à altura dos olhos dele. Seus dedos tocaram o rosto dele com uma delicadeza quase maternal. Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia tristeza, uma profunda tristeza e uma certeza cruel. O que está dentro de você não grita mais como as criaturas do seu filho. Não se debate, não tem forma. Ele se esconde atrás da sua voz, do seu olhar, dos seus sonhos. E agora ele é você. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do vento do lado de fora, arranhando as janelas como unhas finas. O homem começou a chorar. Não de medo, mas de rendição. Dona Clemência então sussurrou: eu posso aliviar a dor, tornar os últimos dias menos cruéis, mas não posso salvar quem já deixou de lutar há tanto tempo. Ele assentiu devagar. E naquela noite, não houve rituais, não houve gritos. Apenas um chá escuro, servido em silêncio. Um lugar para deitar. E um quarto onde ele adormeceu como uma criança assustada. E onde, com o passar das semanas, foi se apagando, dia após dia.
Ele não melhorava. Pelo contrário, cada dia parecia mais próximo do fim. A esposa, já exausta de tanto lutar, tornou-se enfermeira improvisada. Era ela quem trocava as compressas, quem ajudava quando ele conseguia engolir algo, quem segurava sua mão nas madrugadas em que a dor era insuportável. Ela via o marido murchar como uma planta esquecida à sombra, e mesmo assim não o deixava. Chorava em silêncio, mas ficava junto a ele. Dona Clemência, no entanto, não aparecia. Nunca aparecia. Sua ajuda era um enigma, uma força distante, impessoal. Ela já tinha feito o que podia, ou o que queria, e o que consumia o homem por dentro não era mais um simples vício, mas algo vivo, sombrio, alimentado por ele por tantos anos. Ela sabia. Desde o início, sabia. Mas jamais prometeu salvação. Sem explicações, sem compaixão. Apenas um silêncio frio e uma certeza inquietante. Há coisas que nem mesmo ela pode arrancar. Semanas depois, ele morreu. Em casa. Ao lado da esposa e do filho, que só entenderia muitos anos depois o que aquela fumaça havia trazido para dentro de sua família. Depois que seu pai morreu, se mudaram da cidade e passaram-se muitos anos. 10 ou talvez 15. O menino que certa vez fora salvo por Dona Clemência, ao custo da vida do próprio pai, havia crescido. Agora um homem, frio, silencioso, carregando dentro de si uma raiva ancestral. Uma raiva que não nasceu da injustiça, mas da impotência. Ele vira o pai definhar. Virou noite após noite o rosto da mãe em prantos, agarrada a lençóis vazios. E no fim, tudo o que restou foram perguntas sem resposta e um nome que parecia amaldiçoar os ventos: Dona Clemência. A vizinhança dizia que a velha ainda estava viva. Velha, mas viva. Solitária, mas presente. Sussurros diziam que ela não envelhecia, que o tempo a evitava. Outros afirmavam que ela já devia ter morrido, mas algo impedia. Ele não ligava para os boatos, sabia onde encontrá-la e sabia o que precisava fazer. Chegou à casa numa tarde acinzentada, a mesma de anos atrás. Nenhuma rachadura nova, nenhuma planta a mais. O tempo ali, de fato, não passava. O rapaz parou diante da porta. Respirou fundo. Trazia consigo apenas um pano velho, embrulhado com algo dentro. Algo que herdara do pai. Um chifre de boi seco, usado como cinzeiro durante anos, mas agora limpo, preparado. Era o único objeto que seu pai tocava todos os dias. Era a lembrança mais íntima da sua queda e seria o instrumento da justiça. Ele parou diante da porta. E como aconteceu anos atrás com seu pai, não precisou bater. A porta se abriu devagar, com um rangido manso e antigo revelando a figura conhecida. Dona Clemência estava lá, de costas, mexendo num grande recipiente de barro, triturando raízes com as mãos. O vapor que subia da mistura carregava um cheiro forte, algo entre erva doce e sangue. Ela não se virou. Apenas disse, com a voz seca: "Eu já sabia que você viria aqui fazer esse papel." A voz dela era firme, cortante. Não havia rancor, nem receio. Apenas certeza. "Estou preparada. E te aguardo desde o dia que seu pai morreu." O silêncio entre eles era denso como neblina. Ele apertava os punhos, os olhos marejados de um ódio que não sabia mais se era contra ela ou contra tudo o que aconteceu. O rapaz avançou lentamente. Os olhos ardiam de fúria contida. "Você podia tê-lo salvado." "Eu fiz o que podia", respondeu ela, finalmente se virando. "Mas ele era feito de fumaça, e fumaça não se agarra com as mãos." "Mentira." Ele cuspiu as palavras. "Você arrancou monstros de mim. Por que não arrancou o dele?" Dona Clemência caminhou devagar até a bancada onde guardava frascos antigos. Tocou um, depois outro, como se escolhesse qual história contar. "Porque os dele não eram monstros.
Eram o que então? Ela o encarou nos olhos, impassível. Eram entidades malignas e poderosas que fizeram parte dele, cresceram com ele, alimentaram-se da dor, da raiva, da frustração. Não eram hóspedes, eram raízes. O rapaz tremeu. Estava ali, no limiar entre o choro e o grito, mas não se permitia cair. O pano em sua mão escorregou. O chifre apareceu, escurecido pelo tempo, frio e letal. Então agora você vai me ouvir. Não vou, disse ela. Agora você vai fazer o que veio fazer. Afinal, foi para isso que você veio até aqui, menino Juarez. Ele avançou de repente. A velha não se mexeu. O golpe foi brutal. Cravou o chifre bem no peito dela, exatamente sobre o lugar onde ela moía as ervas. O sangue espirrou grosso, escuro, como se já estivesse ali há muito tempo, esperando para sair. Ela caiu de joelhos sem gemer, sem se contorcer. Apoiou-se no móvel e ergueu os olhos para ele pela última vez. Eu vou nascer de novo. E sorriu, com os dentes vermelhos de sangue. E você vai ser o primeiro a saber. Então tombou. O rapaz recuou ofegante. O silêncio da casa era denso, esmagador. Ele ficou ali, parado, encarando o corpo. Mas mesmo na morte, os olhos de Dona Clemência pareciam ainda abertos por dentro. Ela partiu, mas deixou algo atrás. Algo que viria procurar por ele. Quem me contou essa história foi uma mulher chamada Rosa, no interior do estado de Carabobo, na Venezuela. Eu me chamo Helena Córdova e viajo o mundo documentando rituais, religiões e crenças ancestrais. Gente que vive entre o sagrado e o assustador. Quando perguntei por histórias de cura, me falaram de Dona Clemência, mas ao citar esse nome, o silêncio caiu pesado. Só Rosa teve coragem de falar, com voz baixa e olhos que evitavam os meus. Rosa era pequena, magra, de cabelos brancos presos num coque apertado. Ela disse que o que você acabou de ouvir aconteceu de verdade e que até hoje, naquela vila esquecida, ninguém ousa mexer nas cinzas do lugar onde Dona Clemência viveu. Porque dizem que ela jurou que voltaria. E voltou, segundo relatos de Dona Rosa e outros moradores da região. Juarez, o filho do homem que havia morrido de câncer, fugiu para longe logo após o ocorrido. Desapareceu por anos, mas segundo parentes por parte de sua mãe, ele se casou e engravidou uma moça em outra cidade. Quando a criança nasceu, era uma menina, com traços muito semelhantes aos de Dona Clemência, os olhos principalmente, frios, escuros, profundos. Sua esposa, Juana Gonzalez, não sabia nada sobre o passado sombrio de Juarez, mas contou que ainda no hospital, a recém-nascida olhou para ela com um olhar que não era de criança. Disse também que a menina era a cara da sua finada avó e implorou para dar à filha o nome de Clemência. Tomado por uma paixão cega e confuso com a coincidência, Juarez aceitou, mas nunca teve coragem de contar o passado, nem para a esposa, nem para ninguém. Até hoje, dizem que ele evita olhar nos olhos da filha por muito tempo, como se visse ali algo que nunca desapareceu, como se soubesse que a promessa foi cumprida e que Dona Clemência, de alguma forma, renasceu.